Meus amados irmãos, esse é o canal A Paz de Cristo. Meu nome é Marcelo, já estou com a Bíblia aberta neste dia, capítulo 7 de Josué, para a glória de Deus. Alguns versículos diz assim, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão se desarraigardes o anátema no meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás subsistir-te, até que tires o anátema no meio de vós. Amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos. Será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo a família? E a família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele, tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem foi tomado Acã, filho de Carmim, filho de Zebde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Meus queridos irmãos, nós vemos aí esta palavra, meus queridos irmãos, que serve para nós nos dias de hoje. Deus, meus queridos irmãos, tinha bênçãos para derramar e tem bênçãos para derramar ao teu povo. Vemos, meus queridos irmãos, que quando eles entraram na cidade, nós vemos que eles foram para a guerra, foram lutar. Mas, meus queridos irmãos, eles não puderam vencer a batalha. Porque, meus queridos irmãos, um homem chamado Acã tomou do anátema. Josué já tinha orientado sobre o anátema, que não era para eles se envolver com o pecado, irmão. Ele diz aqui no capítulo 6, versículo 18, diz, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turbeis. Meus amados irmãos, o que era para ser tomado da cidade era somente a prata e o ouro, e os vasos de metais, e o ferro, que eram consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, eles não puderam vencer a cidade, porque alguém ali, meus amados irmãos, cobiçou aquilo que não era para ser cobiçado. E aí, meus amados irmãos, nós vamos ver o resultado daquela pessoa que peca contra Deus, que desobedece à voz de Deus. Os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos e viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. E não serei mais convosco,
se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Essa foi a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, para aquele povo. Talvez um soldado, um exército com soldados fracos, e mesmo que fosse forte, homens valorosos, porque o exército de Israel tinha um Deus todo-poderoso. Eles iam vencer aquilo ali rapidinho. Pela voz de Deus, tomaram do anátema. Se Israel fosse um exército fraco, ele seria forte com Deus. Porque Deus é forte, é poderoso, é tremendo. Mas o pecado impediu, meus queridos, ainda que Israel é de Deus, mas Deus não concorda com o pecado. Deus não compartilha o pecado do homem. Você pode ser o que for. Se você não tiver Deus, você não é nada. Se eu não tiver Deus, eu também não sou nada. Então, meu querido, minha querida irmã, se tiver pecado na tua vida, na minha vida, Deus não é conosco. Você pode orar de fazer chuva cair, fogo cair, atravessar até um rio, passar por cima. Mas se você estiver em pecado, você é condenado. Deus não aceita o nosso pecado, meu querido. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz aqui no versículo 13, diz assim, ó, levanta-te e santifica o povo, e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Então é necessário, meus queridos irmãos, tirar o pecado da nossa vida. Porque Deus não vai ir com você, não vai ir comigo, se nós estivermos em pecado. Então aqui Deus manda o povo se santificar. O 14 diz, amanhã, pois vós chegaste segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar e chegará segundo as famílias, e a família tomar se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com a anátema será queimado a fogo, ele a tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Meus queridos, Deus não é brincadeira. Tem pessoas que dizem, mas Deus não mata. Nos dias de hoje, Deus não faz isso. Faz. Se você duvidar, Ele faz sim, para você não ter mais dúvida. Você talvez não vai ficar nem para contar a história. Porque o nosso Deus, irmão, não aceita o nosso pecado. Ele aceita o pecador, mas o pecado Ele não aprova. Então, meus amados irmãos, Josué levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada, e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmim, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué, após ser tomado Acã, filho meu, peço-te a glória ao Senhor Deus de Israel, faz-me confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Fiz assim teu despojo, uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos cobicei e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então, meus amados, Josué mandou os mensageiros lá, e lá encontrou tudo do jeito que ele falou.
Tomaram, pois, aquelas causas e meio da tenda, trouxeram a Josué e os filhos de Israel e os deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Jacó. E disse Josué: porque tu nos turbaste, o Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Amém, meus queridos irmãos? Esta é a palavra de Deus para nós. Não podemos brincar com Deus. Você talvez pode falar assim: duro, irmão. Essa palavra não era nem para ser falada. Mas se está aqui, nós devemos falar. Porque nós somos a igreja de Cristo. Por isso que Israel perdeu a guerra. Voltou correndo, virou as costas para os seus inimigos. Porque não puderam vencer a guerra. Assim é você também, meu irmão, minha irmã. A nós também. Se tivermos em pecado, pode orar, meus amados irmãos, orar do céu rasgar, chover. Se nós tivermos em desobediência, nós vamos pagar. Vai haver a cobrança, as consequências, assim como houve no passado. Deus, meus queridos irmãos, Ele é o Deus que tem poder de matar, de fazer viver. A vida nossa, irmãos, não é uma vida longa, vamos dizer assim, na terra. Não vamos morar aqui eternamente, a nossa vida é curta. Deus tinha deixado a ordem para eles não tocarem no anátema, aquilo que é maldito. Mas um homem e a vida de sua família, porque foi pôr a mão, a cobiça naquilo que não pertencia. Além dele pegar tudo aquilo e escondeu, cavou buraco, colocou lá debaixo da tenda. Mas o Senhor, no momento que ele fez isso, o Senhor viu. Porque o Senhor, Ele não é cego, não. Ele enxerga os quatro cantos da terra. De lá de cima, do alto dos céus, Ele vê o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Então hoje, devemos meditar na nossa vida. Não só hoje, como todos os dias. Jesus está voltando. O que estamos fazendo? Será que está em oculto, escondido? Mas não há nada que se podemos esconder, irmãos. Tudo está aos olhos diante do Senhor, bem patente. O que você faz em casa, no trabalho, na rua. O Senhor vê tudo. Assim como Ele viu Acã, escondendo a capa babilônica, a cunha e as demais coisas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Trouxe impedimento de Deus agir. O pecado traz a barreira. Então essa foi uma barreira que impediu Israel vencer a guerra. Mas o Senhor contempla e vê. Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Temos valor grande diante de Deus. A placa, o título, isso não tem muito valor. O valor é terreno, mas você é um valor especial, porque você vai morar numa cidade pura, limpa, onde a Bíblia diz que não entrará nada que contamina. O meu pecado não vai entrar se você não guardar a palavra de Deus. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Que nós não possamos botar tudo a perder, assim como Acã perdeu a vida, mas foi arrancado, ele com a sua família, tudo quanto tinha, do meio do povo de Israel. Porque
pecou contra Deus. Que viemos a santificar, para que o Senhor venha operar maravilhas, fazer de nós homens e mulheres de Deus. Ficam todos na paz do Senhor. Que Deus os abençoe.